Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda aula da nossa unidade 5, Estruturas de Repetição, do curso Fundamentos de Programação em C. Na nossa segunda aula, nós vamos estudar a estrutura enquanto em Portugal, ou seja, vamos discutir como essa estrutura enquanto pode ser representada em Portugal. Beleza? Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Bom, na aula passada, nós estudamos a estrutura de repetição para, e era uma estrutura de repetição onde a gente definia a quantidade de vezes que a gente queria que um trecho do nosso código ou do nosso algoritmo fosse repetido. Beleza. A estrutura enquanto ela é um pouquinho diferente. Na estrutura enquanto, a gente repete um trecho do algoritmo ou do nosso código um número indefinido de vezes. Ou seja, eu vou ficar repetindo o meu trecho de código enquanto uma determinada condição for satisfeita, for verdadeira. E aí, quando ela for falsa, eu paro de repetir a execução desse trecho de código ou desse trecho do meu algoritmo. Beleza? Então, nós dizemos que a estrutura de repetição enquanto é uma estrutura de repetição com um número indefinido de repetições, porque eu não sei a priori quantas vezes o meu trecho de código será repetido, ou o trecho do meu algoritmo será repetido, e é uma estrutura de repetição com teste no início. Primeiro eu testo, avalio uma condição e se ela for verdadeira, eu executo o bloco de comandos. Vamos ver como representar essa estrutura, tá bom? A estrutura enquanto é bastante simples. Eu tenho o nome enquanto, né, o nome do comando, o nome da estrutura, enquanto, uma condição, uma expressão que retorne um valor verdadeiro ou falso. Então, enquanto essa condição for verdadeira, faça. Depois o meu bloco de comandos, tá? Então, qual é a lógica aqui? Qual é o significado, a semântica? Enquanto essa condição for verdadeira, enquanto essa expressão que eu utilizar nessa condição retornar um valor verdadeiro, faça, ou seja, repita esse meu bloco de comandos. Se esse meu bloco de comandos tem um comando só, então eu não preciso do início e fim. Mas, se ele tem mais de um comando, como nesse segundo exemplo, então eu preciso utilizar início e fim para delimitar o escopo desse meu bloco de comandos. Ou seja, eu preciso delimitar o que é que está dentro desse meu bloco de comandos. Beleza? Então, recapitulando, a ideia é, enquanto essa condição for verdadeira, faça, repita. Então, eu não sei quantas vezes eu vou repetir esse comando 1, por exemplo. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou ficar repetindo. Quando ela for falsa, aí eu saio desse laço, saio dessa estrutura de repetição e vou para a primeira linha após o enquanto. Vamos ver um exemplo? Bora lá. Primeiro exemplo da estrutura enquanto. Então, eu tenho declare i numérico, então i é uma variável do tipo numérico, i recebe 1, então inicialmente o valor da variável i é 1, e aí eu tenho minha estrutura de repetição enquanto. Enquanto, e aí uma condição. Qual é a minha condição? I menor ou igual a 10. Enquanto i menor ou igual a 10, faça. E aí o meu bloco de comandos, ó, início e fim. Tá? Então, enquanto i for menor ou igual a 10, o que é que eu vou fazer? Esses dois comandos aqui. Escreva i e i recebe i mais 1. Ok. Então, vamos lá. I inicialmente é 1. Enquanto i for menor ou igual a 10, faça. Então, eu vou avaliar essa expressão. Essa condição. I é menor ou igual a 10? É, porque i é 1. Então, ela é verdadeira. Correto? Então, essa condição é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu entro na estrutura de repetição e vou executar aqui uma vez esse meu bloco de comando. Então, escreva i, eu vou escrever o valor 1 e depois i recebe i mais 1 e passa a ser 2. Bom, eu volto para o começo do enquanto. O i é menor ou igual a 10? É, porque i é 2. Então, eu continuo nesse laço. Continuo na minha estrutura de repetição. Vou repetir mais uma vez meu trecho do algoritmo. Então, escreva i, vou escrever 2. Depois i recebe i mais 1 e passa a ser 3. Volto para o início da estrutura de repetição. Avalio a condição. I é menor ou igual a 10? É. Então, é verdadeiro. Então, continuo na estrutura de repetição. Vou repetir meu bloco de comandos mais uma vez. Então, escreva i, vou escrever 3. I recebe i mais 1 e passa a ser 4. E assim, sucessivamente, o i vai ser 4,
5, 6, 7, 8, 9, até chegar a 10. Quando o i for 10, eu vou verificar. I é menor ou igual a 10? É. Né? Então, eu vou escrever o i, vou escrever 10, e recebe i mais 1. Então, i passa a ser 11. Aí eu volto para o início do enquanto. O i é menor ou igual a 10? Não. Falso. Então, essa condição passou a ser falsa. Ela me retornou um valor falso. Então, eu não repito agora o meu bloco de comandos mais nenhuma vez. Vou sair da minha estrutura de repetição e vou para a primeira linha após a estrutura enquanto. Eu sei. Você reparou que esse trecho de código com o enquanto era exatamente igual ao comando para da aula anterior. A saída dessa estrutura enquanto i menor ou igual a 10 era exatamente a mesma da estrutura para i de 1 até 10, que nós estudamos na aula anterior. Exato! Esses dois trechos de algoritmo em Portugal, eles geram a mesma saída. São equivalentes, digamos assim. Vamos ver mais um exemplo. Agora, repare que eu tenho um exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho enquanto true. Então, em vez de usar uma expressão que me retorna um valor verdadeiro ou falso, eu já estou colocando aqui um valor, que é o valor verdadeiro. Ora, se aqui não é uma expressão e eu estou colocando um valor verdadeiro, então essa expressão vai ser sempre verdadeira. Então, eu vou executar esse bloco de comandos aqui, que tem o comando 1 e o comando 2, indefinidamente. Então, é o que nós chamamos de loop infinito. Isso pode ser feito, tem algumas aplicações para isso, tá? Mas, em geral, a gente vai evitar. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho declare i numérico, i recebe 1, enquanto true faça. Ou seja, como eu não tenho uma expressão que me retorna um valor verdadeiro ou falso, já coloquei aqui o valor verdadeiro, então eu vou ficar nesse laço indefinidamente. Então eu vou fazer, escreva i. Então escreva 1, aí i recebe i mais 1, 2, 3, e assim indefinidamente eu jamais vou sair desse laço aqui. Ok? Até a gente estourar aqui a capacidade de armazenamento em uma variável do tipo inteiro, do tipo numérico, né? Entendido aí o loop infinito? Ok, para sair de um loop infinito, uma estratégia é você avaliar uma condição e usar o comando break, ou a estrutura break. A estrutura break força a saída de um laço, de uma estrutura de repetição. Ok, então como é que eu faço aqui? Enquanto true, faça. Então já sei que enquanto true, essa condição vai ser sempre verdadeira, então isso aqui é um laço infinito. Então, eu tenho dentro do bloco de comandos, comando 1, comando 2, depois eu tenho se condição, se essa condição for verdadeira, então break. Então, break força a saída do enquanto. Isso é uma gambiarra, né? Logicamente, a gente não precisa usar, é possível usar, mas a gente não precisa usar. Isso é um código que nós chamamos de ugly, feio, não elegante, então não use, tá? Eu posso fazer exatamente isso aqui com o comando enquanto e trazendo essa condição para o enquanto. Então, não é necessário fazer dessa forma, ok? Mas eu vou mostrar um exemplo. Então, declare i numérico, i recebe 1, enquanto true, faça. E aí o meu bloco de comandos, escreva i recebe i mais 1. E aí eu faço o teste aqui, ó. Se i for maior do que 10, então break. Então, veja, o i é igual a 1. Então, a condição aqui vai ser sempre verdadeira, então eu entro no enquanto e vou escrever o valor da variável i, que é 1. Então, 1. Aí eu faço i recebe i mais 1, i passa a ser 2. Aí eu testo. I é maior do que 10? Não. 2 é maior do que 10? Não. Então, não entro não executo o break, volto para o início do enquanto. Como é enquanto true, continuo. Escreva i, o i agora é 2. Escrevi o 2, o i passa a ser, i recebe i mais 1, o i passa a ser 3. I é maior do que 10? Não, porque i é 3. Então, não entro no então, não executo o break, volto para o início do enquanto. Como é enquanto true, continuo. Escrevo i, vou escrever 3. E assim eu vou fazer, né? O i vai passar a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando o i for 10, eu avalio. 10 é maior que 10? Não, né? Então, não entro aqui. Volto. E aí, eu vou escrever 10. E aí, eu faço i recebe i mais 1, o i passa a ser 11.
Aí, i é maior do que 10? Agora é, porque o i é 11. Então, 11 é maior que 10, então eu entro, né, no se, entro aqui no então, e vou executar o comando break. Então, o break força a saída do enquanto. E aí eu vou para a primeira linha após o enquanto. Eu sei que você percebeu que esse trecho de código esotérico aqui, com um laço infinito, e o comando break dentro de uma condição, tem exatamente o mesmo comportamento do comando para, né, da estrutura para, que nós discutimos na nossa primeira aula. Exatamente, eles fazem exatamente a mesma coisa, eles têm a mesma saída. Então você não precisa utilizar esse laço infinito com uma gambiarra de uma condição e um break dentro, ok? Você faz a mesma coisa, posso fazer a mesma coisa utilizando o comando para, e posso fazer a mesma coisa utilizando o comando enquanto. Então não é necessário, isso aqui foi só para ilustrar e para dizer para você não use, não implemente dessa forma, ok? Que bosta! Vamos ver um exemplo um pouco mais complexo, tá? Então aqui eu tenho duas variáveis, né? Agora eu tenho duas variáveis, x e y. X inicialmente tem valor 1, y tem valor 5. Então eu faço, enquanto x for menor do que y. Então inicialmente eu vou avaliar, x é menor do que y, x é 1, y é 5. Então essa avaliação aqui, x menor do que y, retorna um valor verdadeiro. Se que retorna verdadeiro, eu entro na estrutura de repetição. Quando eu entro na estrutura de repetição, o que eu vou fazer? X recebe x mais 2. Então, se x era 1, x passa a ser 3. E o y recebe y mais 1. Então, y era 5, vai ser 6. Ok, então x é 3, y é 6, e eu imprimi o valor 3, que é o valor de x. E agora eu volto para o início da estrutura enquanto. E aí eu vou avaliar, x é menor do que y? É, porque x é 3, y é 6. Então eu continuo no laço, vou repetir mais uma vez esse bloco de comandos. X recebe x mais 2, então x era 3, x passa a ser 5. E y recebe y mais 1, então y era 6, passa a ser 7. Então x agora é 5, y é 7, né? E eu vou escrever x, então x vai para a minha saída 5. Ok, aí volto para o início do enquanto novamente. E avalio, x é menor do que y? É, porque x é 5, y é 7. Então isso é verdadeiro. Então continuo no laço, vou executar esse bloco de comandos mais uma vez. X recebe x mais 2, então x é 5, passa a ser 7. E y recebe y mais 1, y passa a ser 8. Então x passa a ser 7, y passa a ser 8. Escreva x, então vou escrever 7. Volto para o início da estrutura enquanto e avalio. X é menor do que y? X é 7, y é 8. Então isso é verdadeiro. Então eu continuo no enquanto, executo esse bloco de comandos mais uma vez. X recebe x mais 2. Então x é 7, vai passar a ser 9. Y recebe y mais 1. Y é 8, passa a ser 9. Então x agora é 9, y é 9. Escreva x. Então vou escrever 9. E volto aqui para o início da estrutura enquanto vou avaliar minha condição mais uma vez. X é menor do que y? X é 9, y é 9. Então, falso. X não é menor do que y. Se x não é menor do que y, então eu não executo mais esse bloco de comandos, né? Saio da estrutura enquanto e vou para o primeiro comando após a estrutura enquanto, que é escreva y. Quanto é o valor de y? 9. Então, quanto é que vai ser impresso aqui? 9. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos! Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho, ó, x recebe 1, então x inicialmente é 1, e y recebe 1, y inicialmente é 1. E aí eu tenho, enquanto x é menor ou igual a 5, ok. Vamos avaliar, x é menor ou igual a 5? É, porque x é 1, 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Então eu entro nessa estrutura de repetição, eu entro nesse laço e vou executar esse bloco de comandos. Agora eu tenho y recebe y vezes x. Então y recebe 1 vezes 1, y recebe 1. E x recebe x mais 1. Então y recebe 2. Então i passa a ser 2, y continua 1. E eu vou escrever o valor da variável y. Então, escrevo 1 na minha saída. Ok, volto para o início da estrutura enquanto. X é menor ou igual a 5? É, porque x é 2.
Então, o que eu faço? Essa expressão retorna verdadeiro, então eu continuo no laço, continuo na estrutura de repetição. Y recebe Y vezes X. Então, Y vai receber 2 vezes 1, 2. E X recebe X mais 1, X vai receber 3. E aí eu vou escrever Y. Escrevi o valor de Y, que é o valor 2. Ok, volto para o início do enquanto. E aí avalio. X é menor ou igual a 5? Sim, porque X é 3. 3 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Então, essa minha condição ainda é verdadeira. Quando ela for verdadeira, eu vou repetir esse bloco de comandos. Então, beleza, vou repetir mais uma vez. Y recebe Y vezes X, então Y recebe 3 vezes 2, 6. E X recebe X mais 1, X passa a ser 4. Então, X passa a ser 4, Y 6. Escreva Y, vou escrever 6 na minha saída. Ok, cheguei no final do meu bloco de comandos, então volto para o início da estrutura enquanto. E avalio novamente. X é menor ou igual a 5? É. 4 é menor ou igual a 5. Verdadeiro. Então, continuo no laço. Vou executar o meu bloco de comandos mais uma vez. Y recebe Y vezes X. Então, Y vai receber 4 vezes 6, 24. X recebe X mais 1, 5. Então, X passa a ser 5, Y passa a ser 24. Escreva Y, escrevi o valor da variável Y, 24. Terminou o meu bloco de comandos, volto para o início da estrutura enquanto. E avalio novamente. X é menor ou igual a 5? É, porque X é 5. 5 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Então, continuo no laço. Então, eu faço agora. Y recebe Y vezes X. Então, Y recebe 5 vezes 24. X recebe X mais 1. X é 5, então X passa a ser 6. E Y passa a ser 120. Ok, escreva Y, escrevi 120. Terminou meu bloco de comandos, volto para o início da estrutura enquanto e avalio. X é menor ou igual a 5? X é 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Falso. Se é falso, então eu saio da estrutura de repetição enquanto. Não vou executar mais nenhuma vez o bloco de comandos da estrutura enquanto. Saio da estrutura enquanto e vou para a primeira linha após a estrutura enquanto. Após a estrutura enquanto, eu encontrei o comando escreva fim. Então, beleza, escreva fim. Show de bola! Ok, então vamos para o nosso terceiro exemplo. Nesse trecho aqui de algoritmo, primeiro eu tenho x recebe 1 e y recebe 1. Beleza. Então, x tem valor 1 e y tem valor 1. Aí eu tenho o comando enquanto. Qual é a condição do meu comando enquanto? X menor do que y. Então, enquanto x menor do que y, eu vou repetir esse bloco de comandos, né, da estrutura enquanto. Ok, então eu vou avaliar aqui. Enquanto x menor do que y. X é 1, y também é 1. X é menor do que y? 1 é menor do que 1? Não. Então, essa condição já é falsa. Então, como a condição inicialmente é falsa, eu nem entro no enquanto, eu nem entro no loop, eu nem entro nesse laço. Eu não vou executar esse bloco de comandos nenhuma vez, porque a minha condição inicialmente já é falsa. Beleza? Como a minha estrutura de repetição tem um teste no início, no meu primeiro teste, essa condição já retornou um valor falso, então eu nem entro no enquanto e vou para a primeira linha após o enquanto. Então, escreva fim. Então, o que é que vai ser impresso? Fim. Beleza? Então, observe, numa estrutura enquanto, quando a condição inicialmente já é falsa, eu nem entro na estrutura enquanto. Eu não repito nenhuma vez meu trecho de código. Eu não repito nenhuma vez o meu bloco de comandos. Ok? Então, numa estrutura de repetição com teste no início, pode ser que você não repita esse trecho de código, ou esse bloco de comandos, nenhuma vez. Isso ocorre quando a condição inicialmente já é falsa. Então, observe, fique atento, cuida. Ok, vamos agora para o nosso quarto exemplo. Ele é um pouquinho diferente do anterior. Vamos lá, vamos ver aqui. X inicialmente recebe valor 1 e Y inicialmente recebe valor 2. Então, X tem valor 1 e Y tem valor 2. Ok, aí eu encontro um comando enquanto, uma estrutura enquanto. Enquanto condição. Qual é a minha condição? X é menor ou igual a Y. Enquanto essa condição for verdadeira, então eu vou repetir esse bloco de comandos. Tá, vou avaliar a primeira vez a minha condição x menor ou igual a y.
x é 1, y é 2, 1 é menor ou igual a 2? Então essa condição é verdadeira inicialmente. Então eu entro no enquanto e vou fazer y recebe y vezes x. Então y vai receber 1 vezes 2, 2. X recebe x mais 1, x vai receber 2. Então x agora é 2, y é 2. E eu vou escrever o valor da variável y. Então na minha saída aqui vai ser impresso 2. Ok, terminei a execução do bloco de comandos, volto para o início da estrutura enquanto. E aí avalio a minha expressão novamente. X é menor ou igual a y? X é 2, y é 2. 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Então a minha condição continua verdadeiro. Então enquanto essa condição for verdadeira, eu continuo executando o bloco de comandos. Ok, então eu vou executar mais uma vez, porque a minha condição é verdadeira. Então, eu faço y recebe y vezes x, então y recebe agora 2 vezes 2, 4, x recebe x mais 1, x recebe 3. Então, x passa a ter valor 3, y passa a ter valor 4, escreva y, vou escrever 4. Beleza, terminei a execução do bloco de comandos, volto para o início da estrutura enquanto e vou avaliar minha condição novamente. X é menor ou igual a y? X é 3, y é 4. Então, a condição retorna verdadeiro. A condição é verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu repito. Ok, ela é verdadeira. 3 é menor ou igual a 4. Então, eu vou repetir esse bloco de comandos mais uma vez. Então, eu faço y recebe y vezes x. Então, y recebe 3 vezes 4, 12. X recebe x mais 1. X recebe 4. Então, x recebe 4, y recebe 12, e aí eu vou escrever y. Então, eu vou escrever 12. Ok, terminei a execução do bloco de comandos, volto para o início da estrutura enquanto, e vou avaliar mais uma vez. X é menor ou igual a y? X é 4, y é 12. Então, agora, y vai receber y vezes x, então y recebe 12 vezes 4, x recebe x mais 1, x recebe 5. Bom, você já deve ter percebido que parece que essa zoeira não vai ter fim. Não precisa ser um Einstein para perceber isso, mas o x ele está crescendo, né, numa velocidade menor do que o y. Então, essa condição nunca vai ser falsa dessa forma, correto? X sempre vai ser menor ou igual a y. Então, nós estamos em um laço infinito porque essa condição nunca vai ser falsa, ela sempre vai ser verdadeira. Então, muito cuidado, a gente está dentro de um laço infinito e pode não saber que está dentro de um laço infinito. Ok, então, toma cuidado com as tuas condições e que a gente chama de condição de saída, né, da estrutura de repetição e do conteúdo, né, do bloco de comandos, tá? Fica esperto, fica alerta. Analisa bem aí teus algoritmos. Ok, se você gostou dessa aula, então deixa o seu like, deixa o seu joinha, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, chama os amigos, marca os amigos da faculdade, se tiver dúvida, deixa a dúvida aqui nos comentários que a gente responde. E até a próxima aula.